Frequentemente vemos vários papéis na bolsa abrindo com gaps atípicos, 3, 4% de alta ou também de baixa, principalmente na temporada de balanço. Afinal, por que isso acontece? Quem que puxa esses movimentos e como que a gente pode aproveitar dessa volatilidade? É exatamente o que vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Torquato, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou operador de fluxo no mercado de ações e aqui eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo. Já te convido a se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. Sem delongas, bora pro vídeo. Beleza, a gente já está na tela operacional. O ativo em questão que eu separei para a gente conversar é Magazine Luiza. Recentemente ela soltou o balanço, assim como várias outras empresas soltaram a última temporada de balanço aqui referente ao último trimestre de 2021. O resultado nada mais é que as empresas informam quais foram os seus faturamentos, quais foram os seus custos, se teve lucro, se teve prejuízo, enfim, é toda a informação contábil sobre a empresa em termos de valores financeiros, certo? Então, geralmente, quando elas emitem esses resultados, antes mesmo de emitir, muitos setores, muitas empresas tendem a ganhar uma certa volatilidade, um certo volume de posicionamento de alguns players. E não seria diferente com o Magazine Luiza, que é do varejo, tem um grande percentual relevante no índice do Bovespa e trouxe bastante volatilidade. Eu separei esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho de conceitual, na sequência eu falo um pouquinho de operacionais, quais seriam as oportunidades que a gente conseguiria operar em cima de Magazine Luiza aqui nesse dia de balanço, perfeito? Primeiramente, por que tem muita volatilidade antes do balanço e o pós-balanço? Simplesmente por causa de apostas. Quando a gente fala apostas, não necessariamente seria apostas de jogo de azar, não. O mercado ele faz apostas em determinados ativos, em determinadas situações e eventos que vão acontecer no mercado. Então, contextualizando essa questão que eu falei que não é de aposta, né? Todas essas casas de análise, né? Os gestores também têm seus analistas, então através dessas análises eles conseguem ter uma previsibilidade, né? De acordo com as suas análises particulares, eles conseguem ter uma previsibilidade, qual que seria a situação contábil daquela empresa, e qual possível movimento que ela pode acontecer, enfim. Dentro dessas leituras que vários players fazem do mercado, né? Que vários players fazem do ativo, eles fazem suas apostas. E nessas montagens de posição eles tendem a defender as suas pontas, né? Os compradores de compra e os vendedores de venda. Beleza, então a gente contextualizou um pouquinho do que acontece antes do evento, né? Antes de sair o resultado, antes da empresa emitir as informações sobre o resultado da empresa em questão. No caso aqui a gente estava falando sobre Magazine. Então graficamente a gente consegue ver uma movimentação forte aqui de acúmulo ao longo de vários dias e vários meses aqui, até que na véspera do evento o ativo aqui chega até fechar na mínima. Ok, é chegado o dia do evento, a empresa emite o resultado, solta o balanço, todas as informações e todos esses players que se posicionaram para esse evento em específico, eles pensam sobre as suas posições, se o resultado veio acima da expectativa, se veio abaixo da expectativa e quais seriam as suas tomadas de decisão, se vão desmontar a posição de compra, se vão aumentar a mão, se vão estopar, enfim, todas essas questões. Então, quando acontece esse movimento aqui, o ativo abriu no dia seguinte com 10% de queda, então vários participantes daquele leilão são players que estavam posicionados em tempos atrás, né? Tanto posições de longo prazo, posições de médio prazo, mas principalmente os apostadores do evento, né? Os players que se posicionaram para esse evento de balanço, tanto de compra quanto de venda. Então, quando alguns players vão sair desse ativo, né, eles decidem sair, né, então entra nesse leilão aqui 10% de queda, eles mandam suas ordens, logo a gente vai ver aqui, ordens grandes, né, quantidade exorbitante de papel, né, 500 quilos, 1 milhão de papel, 100 quilos, né, valores financeiros altos. Então, quando eles colocam essa posição em jogo, né, eles estão ali desfazendo da sua posição, outros vários players que estão posicionados na venda, eles tendem também a aumentar a sua mão, né? Então eles tendem a mandar também ordens de venda nesse leilão para piorar ainda mais o preço dos comprados, né? Então é um verdadeiro empurra ali de peixe grande. Eu separei como exemplo aqui só para a gente pegar de curiosidade, não que isso vá influenciar nas nossas tomadas de decisões para operações do intraday, mas só para de curiosidade, vou dar uma pausa aqui no replay. Vamos olhar aqui quem são os maiores vendidos no dia, né? Desse dia aqui, onde é que saiu o balanço da Magazine, nós temos aqui o BS com 8 milhões, Morgan com 4 milhões e meio, JP com 4 milhões, Tullet com 3 milhões e meio. Então eu puxei aqui uma posição de 2 dias antes desse balanço, né? O dia 9 ao dia 11, né? São praticamente 3 pregões, né? 9, 10 e 11. Então eu separei algumas posições aqui para a gente analisar com o dia de hoje, né? Que saiu o balanço e o ativo abriu com 10% de gap. Então os comprados do dia 9 ao dia 11 aqui, nós temos Citi, Futuro, Itaú, XP, Morgan, Necton e Ágora.
E no dia de hoje aqui nós temos os vendidos aqui, vamos ver se coincide algum. Morgan aqui 4 milhões e meio, ele estava comprado em 2 milhões e meio. A gente tem aqui também a Tullet, 3 milhões e meio vendida, ela estava comprado em 500 quilos. Nós temos aqui também a Necton, 860 quilos vendido, ela estava comprada em 2 milhões e meio. Então, é claro que tem outros players, aqui a gente tem um cara da XP aqui, maior comprado do dia, pode ser o mesmo player ou não, a XP tem muita custódia, tem muitos fundos que operam por lá, então a gente não pode definir que esse é o único player, tanto ele quanto os outros. Mas de uma forma assim, bem superficial falando, né, de tanto ver isso acontecer por repetições, né, ter visto balança N vezes, né, eu vejo o saldo das corretoras diariamente, então por repetição a gente consegue perceber em quais situações que esse player passa a ser o mesmo, né, igual a gente vê um player aqui da Necton, 2 milhões e meio. Então se durante os últimos 2 dias, né, na quinta, na sexta ou na quarta-feira da semana que antecede o resultado, eu vi essa montagem de posição, da forma que ele desmonta essa posição hoje, se for da mesma forma, né, ele utilizando os mesmos algoritmos, utilizando a mesma forma de boletar, eu consigo perceber se é o mesmo player. De qualquer forma, eu estou comentando isso só de curiosidade, porque às vezes pode levantar essa informação assim de, mas como é que você tem certeza que é o mesmo player? Não, a gente não tem certeza, né? No mercado a gente não tem certeza de nada. Então, por repetição, né, por tempo de tela que a gente tem acumulado, a gente consegue perceber algumas coisas ao ponto de concluir que 99% de chance de ser o mesmo player. Mas de qualquer forma eu levantei isso aqui só para a gente ter essa base aqui, né, de quem são os comprados, quem são os vendidos. Aqui a gente tem aqui, ó, JP também vendida, ela empurrando aqui mais 4 milhões hoje. Bom, de qualquer forma era isso que eu queria falar sobre essa questão de saldo de outros dias. Ok, então vamos de operacional. Você me perguntaria, ei Torquato, quais operacionais a gente tem? Por que é muito bom operar esses dias de balanço, esses dias de resultado, ou até mesmo papéis com outro tipo de notícia? É que os players estão colocando dinheiro na mesa. O que a gente coloca dinheiro na mesa? Eles estão montando e desmontando a posição. Então, a partir do momento que um player está montando uma posição vendida, ele está colocando o financeiro em risco, né? Então ele está colocando dinheiro na mesa. A partir do momento que ele está montando aquela posição e se ela vier contra, ele está com aquele dinheiro disponível na mesa, ele está colocando aquele em risco, né? Então ele tem a possibilidade de ganhar dinheiro com a sua posição ou de perder dinheiro. Então por isso que a gente chama de colocar dinheiro na mesa. Então quando existe uma quantidade muito grande de big players colocando dinheiro na mesa, né, colocando a sua cara, tá, ali montando as suas posições, são cenários perfeitos, são cenários muito interessantes para que a gente possa fazer operações de day trade, justamente porque no ele se movimentar, no ele se posicionar, fica bem claro as movimentações, fica bem claro o interesse dele de defender determinados pontos e níveis de preço, né? Quanto máximas, aberturas, mínimas. Por exemplo, um player que está vendido, ele não permitir que o ativo renove uma máxima. Então essas questões a gente consegue perceber nitidamente. Isso só acontece quando o fluxo é muito grande, essa facilidade, né? Esse aumento da sensibilidade que a gente tem, esse aumento da previsibilidade das leituras, das movimentações, geralmente acontece quando existe um volume muito grande no mercado, quando existe uma defesa muito nítida dos preços, né? Você está acompanhando um player, você consegue ver nitidamente ele defendendo uma faixa de preço, então fica mais fácil de você tomar as suas decisões, tanto de compra quanto de venda. E se a gente olhar para a tela aqui, é justamente isso. Então o ativo ele abre, né, faz uma pequena mínima, vai lá, faz um topo e renova a mínima. Então dentro dessa descida aqui do 4,96 até o 4,70 aqui, o ativo não busca a máxima de novo. Por quê? Porque se um vendido ele permite que aquele ativo busque aquela máxima, existe uma grande probabilidade de que vários vendidos no dia possam mudar de ideia, possam zerar suas posições, possam pensar em fazer uma realização. Então é como se eu tivesse várias pessoas no meu time de venda e eu preciso defender de tal forma que elas não desistam de ficar nesse time, né, nesse lado de venda. Então ele tende a fazer com que a movimentação do ativo seja de uma forma que caracterize uma tendência de queda, no caso dos vendedores. E mesma coisa os comprados, eles tendem a fazer um movimento de tal forma que ocorra uma tendência de alta, tanto na parte de fluxo, a defesa de pontos importantes, né, e quanto na parte gráfica também. Então ele não deixa renovar mínimo, se caso renova mínimo, ele rapidamente defende, não deixa que o ativo continue caindo, ele toma toda a liquidez que está ali. Então são essas questões que a gente consegue ver no fluxo LA com a análise técnica e a gente consegue tirar as nossas entradas, nossas decisões de compra ou de venda. Ok, eu reiniciei o replay aqui para demonstrar uma operação com mais previsibilidade que vocês possam entender de forma bem clara.
Antes eu queria só fazer um leve comentário, eu comentei agora há pouco dos players que estavam posicionados nos dias anteriores, né? Então a gente vê as maiores ordens aqui de quem está participando desse leilão aqui, ó, 800 quilos da Morgan, temos aqui a Necto com ordem cheia, 950 quilos, temos a BTG aqui com 700 quilos. Se a gente puxar aqui o saldo que eu comentei agora há pouco, né, de outros dias, né, dos últimos 3 dias antes do balanço, então BTG, o cara já está aqui na venda. A gente tem um cara da Necton, 800 quilos, 950 quilos aqui, ele está posicionado 2 milhões e meio. O cara da Morgan, 2 milhões e meio, está vendendo 800 quilos aqui. Então provavelmente pode ser que seja uma leva de stop, né? Esses são os players que estão vendendo. O Itaú aqui, ó, roda em 440 quilos, 190 quilos. Se a gente pegar aqui, o Itaú estava comprado em quase 5 milhões de papel. Então pode ser o mesmo player ou não, mas de qualquer forma eu queria mostrar isso só de forma para a gente entender como é que funciona a dinâmica de preço no mercado, né? Quem são os participantes desse leilão, quem que estão aqui. Não que isso vá fazer diferença na nossa leitura para operar o day trade, né? Para fazer uma operação nesse dia. Isso influenciaria muito pouco, como eu comentei, que essas questões a gente não pode levar muito para o dia. É somente como esses players estão atuando que vão fazer que a gente tome nossas decisões. Então sempre quando a gente vai operar um ativo, sempre quando a gente vai operar, possivelmente a gente está acompanhando o leilão, a gente tem que ter as nossas premissas. Quais são as premissas que a gente tem favorável para uma venda e quais são as premissas favoráveis para uma compra. Então a gente vê um ativo aqui, ele está caindo aproximadamente 10% no dia, é um percentual relevante, né? Magazine é um ativo que não tem esse costume de fazer essa variação percentual, principalmente em gap. Então fazer uma venda de um ativo que depois que já caiu 10%, logo na abertura, é um pouco mais complicado. Então, por repetição, por já ver cenários parecidos com isso várias vezes, a gente tem essa percepção de que a operar na venda já nesse gap é muito arriscado, não seria interessante. Então, a primeira premissa seria estar de olho numa compra por conta da variação percentual, ou seja, né, o mercado, quando ele abre nesses gaps, ele está abrindo ali meio que um desespero, né? A gente está tendo uma troca de leilão aqui de 7 milhões de papel aproximadamente, é muito papel, é uma quantidade bem grande. Então pode estar havendo ali uma certa distorção, né? Eles estão exagerando, né? Tem alguns players ali querendo sair a qualquer preço, eles não estão nem aí para o preço, eles simplesmente querem liquidar a sua posição. Então pode haver um exagero naquele preço. Então, como o percentual é relevante, então a gente tem a primeira premissa favorável para que a gente efetue uma compra. Ok, então a gente vai olhar agora a parte de estrutura, o book. O book está sobrando na compra também, ó. Nós temos aqui 6.960.000 papéis contra 6.820.000 papéis. A quantidade que está sobrando de papel aqui é pouco relevante, né? Está sobrando aqui 140 quilos. Para esse papel aqui, um único player limpa. Então a quantidade de papel que está sobrando na compra não é uma quantidade que nos daria uma oportunidade de compra. A gente teria que olhar mais para baixo. Então a gente tem mais 116 quilos no 77, temos mais 131 quilos no 75. Temos bastante ordens aqui no 72, ó, 300 quilos, 150 quilos, então é um spread aqui de aproximadamente 8 centavos. O ativo pode respirar caso ele abra e desça mais um pouco. E para cima, passando esse 80, nós só temos lote lá no 85, 84, 85. Passado esse 84, 85, onde é que nós teremos lote? Somente na região dos R$5. Isso não quer dizer que ele vá subir rápido para lá, pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria das vezes isso não acontece. Mas se a gente analisar estruturalmente o book, ele está mais favorável na compra do que na venda. A gente tem uma única ordem aqui, se a gente puxar aqui de quem que é essa ordem aqui, aquela hora a gente viu aqui que é da XP, se eu não me engano, o preço é 4,85. Lembrando que esse aqui é um book filtrado, então ele mostra todas as ordens grandes do ativo, né? Que a XP sozinho aqui, 755 mais 50 quilos. Então possivelmente ele pode cancelar essa ordem. Então se fosse várias ordens, vários players, é mais difícil que vários players cancelem suas ordens ao mesmo tempo, né, de forma simultânea. Agora um único player cancelar um lote grande é possível. Então a priori a segunda premissa que eu tenho aqui de estrutura de book é de que possivelmente poderia abrir uma compra, assim que o ativo abrisse ou até mesmo no leilão. Nesses casos aqui eu prefiro que o ativo abra para a gente poder ver como é que ele vai se comportar para poder se posicionar na compra. Ok, então o ativo aqui já perdeu o horário, ele pode abrir a qualquer momento, a gente está com ordens sobrando na compra. Eu já vou preparar aqui uma boleta se caso a gente for efetuar uma compra. Ele pode abrir a qualquer momento sobrando 100 quilos com mais 500 quilos no 480. Ele está bem favorável para a compra aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. O preço desceu, sobrando 300 quilos na compra, se é 480 é o preço teórico. Ele pode abrir a qualquer momento.
7.700, sobrando na venda agora, deu uma virada no book aqui, com parceiro mais vendedores. Deixa eu dar uma pausa aqui para poder explicar. Olha que interessante, a gente fica muito ligado nisso. Quando o ativo ele perde o horário de leilão, ele pode abrir a qualquer momento. Então muitos players deixam para poder enviar suas ordens exatamente quando acontece isso. Então quando o reloginho está rodando, o player está ali só assistindo, vendo o que está acontecendo com o ativo, né? Qual que é o apetite de compra ou de venda, vendo o que está acontecendo. Quando perde o horário de leilão, aí que as verdadeiras ordens que podem influenciar no preço, elas entram. Então sempre tem que ficar de olho também para poder enviar as ordens no horário correto, de acordo com a movimentação do papel. Então aqui a gente já tem 600 quilos sobrando na venda, então aquela leitura que a gente fez há poucos minutos atrás, ela começa a ficar em xeque, né? A gente tem um book comprador, porém a gente tem esse leilão aqui vendedor. Então aquele mesmo comentário que eu fiz anteriormente, né, que pode estar entrando no desespero, então apareceram vários outros players aqui vendendo. Então vamos dar play aqui e vamos ver como é que o ativo vai se comportar. Abriu, pausa aqui rapidamente, vamos lá. Então o ativo abriu, né, vários players se posicionaram na compra, vários players se posicionaram na venda, que é o maior vendido do dia é a BTG, é o cara da NEC, que a gente viu a ordem lá, o da Morgan também e o player do Itaú. A gente comprados aqui, a gente tinha XP e o resto aqui mais picado. Só que quando abriu tinha uma quantidade muito grande de lotes sobrando no 80 e ali a gente só tem 74 quilos agora. E a gente vê o book aberto mais para cima e a gente vê o book mais fechado aqui, né? A gente tem ordem 130, 160, 100, 180 e 80 é um preço importante no dia que é a abertura. Então play novamente aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ó, os caras tomaram 80, né? Bateram 80, tomaram 80, pausa aqui. Então já trocaram vários lotes nesse 80, tanto da abertura quanto de agressões, de compra ou de venda. E o book aqui na compra ainda está forte. Então aquela premissa que a gente tem, que a gente comentou no começo, de que o ativo está caindo 10%, que pode ter havido um exagero, aquela quantidade de lote que estava sobrando no leilão, eles rasparam ela, então eles consumiram aqueles lotes de venda. Então a gente possivelmente poderia estar pensando aqui, a mínima do ativo foi 78, então não chegaram a bater o 77, 76, então possivelmente eu estaria pensando numa compra aqui por conta do ponto desse 480. Então se esse ativo firmar acima do 480 seria interessante a compra. Olha a quantidade de lotes que já foram trocados aqui, 81 também 330 quilos, play novamente, tá lá 80 vendedor, 79, times e trades aqui mais agressivo na compra. Ó, o verdinho, ó, só agressão de compra, ó, 82 já tomaram, aqui eu estaria efetuando uma compra aqui, 482 eu interesso em comprar. 483, 82 pegou o lote, pausa aqui, rapidamente, lembra aqueles 85, onde é que tinha uns 700 quilos da XP lá, se eu não me engano, 800 quilos, olha aqui a galera lembrando, a UBS, 190 quilos, ideal 125 quilos, UBS 270 quilos, então o mercado foi lá, ó, vários players tomando também, raspou aquele lotão. Então mais uma vez, né, a gente teve uma briga no 80, a gente teve uma briga no 81 e tinha aquele lote esperando de boca aberta no 85, então o mercado levou aquele lote, então a gente não tem mais lotes relevantes, né, o book está um pouco mais aberto até aqui em cima. É um pequeno comentário, eu comprei ele em 82, então meu stop seria em torno de 78, 77, abaixo do preço importante ali, né, no 4,80. Como esse ativo está bem volátil, então eu teria que ficar bem de olho nessas questões que às vezes ele pode estopar e pode voltar. Então tem essas questões a gente levar também no dia a dia. Então play novamente, a gente tem duas janelas aqui, né? O ativo ele firmando abaixo desses 85, quando é que trocar esse lote, eu não me interessaria em ficar nele. Deixa eu dar uma pausa novamente aqui. Então teria duas janelas. A primeira janela seria um trade curto. A gente chama de trade curto, é quando a gente busca 0,5%, 1% do ativo de acordo com a movimentação de book. Então, pelo book eu consigo perceber onde o ativo vai parar, respirar e voltar a subir, no caso desse aqui, se fosse uma tendência de alta. Então seria um trade mais curto. A gente faz uma posição com a mão um pouco maior. E um trade mais longo, onde é que a gente vai acompanhando o fluxo e vê até onde vai. A partir do momento que a gente percebe que vai chegar num preço importante, a gente vai e realiza a posição. Perfeito? Então vamos acompanhar o fluxo aqui e ver onde é que a gente vai sair. 88 comprador, Times Trades mais compra, estão agredindo um pouquinho na venda aqui, 88, 89. O saldo das corretoras aqui, o maior comprado da XP, 90 saindo do negócio. Uma pausa aqui, onde é que a gente tem um lote bem grande, né, destacando no book pra gente, é exatamente aqui os R$5, né? Então esses R$5 ele pode se tornar liquidez para quem quer comprar, ou ele pode se tornar uma barreira de book, então ele pode se tornar uma resistência, então o ativo ele pode parar aqui para poder respirar. Então a gente ficaria pensando nesses R$5 aqui como uma possibilidade de a gente sair
abaixo dele. Então, para que o ativo possa respirar na sequência. Então, 93 saindo compra aí, saindo negócio, 9394, e eu estou de olho aqui para poder executar a nossa saída. 8990 saindo negócio, volatilidade bem forte no ativo, muita compra, muita venda, UBS na venda, 87, Futura vendendo, Votorantim comprando, BTG, troca de ordem muito grande, muito intensa, ó, 100 kg do Santander, vamos ver se eles vão levar ou se ele vai virar resistência ali, ó, rasparam o book, levaram 100 kg deles, ordens picadas no 92, Futuro no 91, Genial, 91 comprador Futura, Next no 92 na venda, 93, Futura, Genial, muito robô. A UBS começou a bater, ó, bateu 91, bateu 90, Itaú já apareceu defendendo o 90 com 120 quilos, começaram a consumir, já tomaram 91, 92 ali só robozinho Genial, 90 da Itaú tá acabando, 91 UBS que vendeu estopando, Itaú 75 quilos na venda, 24 quilos da XP foi embora, 300 quilos do Itaú renovando lote na compra, o Itaú comprando, zerando a venda dele, falta 250 quilos para ele. Aqui já está um preço bem interessante, né? Tá mais de 10 centavos o preço. 1 milhão de papéis do Itaú, 95. Vamos lá, pausa rapidamente aqui só para a gente ver se ele transformou ela em rotativo ou ele retrocou essa ordem. Ele mandou até 95 e cancelou o resto da ordem dele. Não executou tudo não. Então a gente vê um player se destacando aí que é o Itaú. Ele está fazendo bastante pressão na compra aí. Ele está tentando pressionar ver se o ativo sobe. 96 saindo negócio, 97 saindo negócio. 96, 94... A mais do dia foi 98 e já começou a respirar o papel, hein? Segura aí. Elite 50 kg 94, 93 Itaú, rotativo da Elite 50 kg ali. E eu acho que eu vou sair nesse ativo aí, 94 aí, a preço minha saída. Já girou 3 lotes da Elite ali, o ativo não passou. O Itaú voltando na venda. 98 foi uma massa, ele não tocou os R$5, aqui eu já estaria fazendo minha realização. Com 5 kg de papel, né, financeiro dariam 25 mil reais. Se o Profit não roubou para mim aqui, eu acho que seria esse cálculo mesmo aqui. Então, só para concluir esse vídeo, né, grande desses participantes que tomaram essa movimentação, que vão tomar ao longo do dia, são muitos players que estavam vendidos, né, ao longo de todos esses dias aqui, que eles começam a realizar parte da sua posição, e os players também que estavam comprados, não têm mais interesse de ficar no ativo, eles tendem a estopar a sua posição. Então, são esses players aqui. Então, como teve esse gap muito grande, a probabilidade desse repique seria interessante por conta do percentual que era relevante e do ativo Magazine também. Então, a gente sabe que nessas movimentações, muitos players ali de forma desesperada saem estopando suas operações, suas posições a qualquer preço. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que realmente tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários. Se possível, deixa o like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.